Em Mega City 1, os juízes de rua são responsáveis por manter a lei em um futuro distópico e opressivo. Mas não é só com prisões nas ruas que o Departamento de Justiça mantém funcionando uma das maiores potências do século 22. Dentro das paredes dos tribunais setoriais e do próprio quartel-general do departamento, há juízes de diferentes divisões responsáveis por trabalhos desde a parte administrativa até enfrentar ameaças sobrenaturais que podem acabar com a humanidade. E além disso, entre essas divisões estão alguns dos mais temidos e cruéis juízes da Megona. E a resposta para a pergunta: quem julga os juízes? Boas-vindas ao Central Pandora, eu sou o Matheus, direto do século 22, para explicar quais são as divisões e os tipos de juízes no mundo de Juiz Dredd, e quais são alguns dos mais importantes nomes dentro dessas divisões. Com mais de 40 anos de desenvolvimento, o universo do Juiz Dredd é um dos mais complexos e completos dos quadrinhos. Mas antes da gente explorar esse universo mais a fundo, eu queria deixar um recado. Você sabia que você pode ajudar o Central Pandora a trazer entretenimento de todas as galáxias? Se tornando um membro do canal, você terá acesso a selos exclusivos ao lado do seu nome e poderá até mesmo usar emojis personalizados, incluindo o belo sorriso do velho cara de pedra. Além de também poder participar de lives exclusivas para os nossos membros e receber conteúdo especial. Com isso em mente, vamos explorar um pouco mais sobre como funciona o mundo de Juiz Dredd. Manter uma das maiores cidades do futuro é um trabalho complicado, principalmente quando é preciso enfrentar desde bombas atômicas e criaturas interdimensionais que querem acabar com toda a vida, até mesmo movimentos pró-democracia, que precisam sempre serem controlados pelo autoritarismo do poder único do Departamento de Justiça. Essas muitas atividades precisam de juízes com diferentes áreas de conhecimento. A unidade mais básica, mas com certeza com a carreira mais brutal, é a dos juízes de rua, a linha de frente do Departamento de Justiça nas ruas de Mega City 1 e na maioria das crises enfrentadas pela cidade. Esses juízes são homens e mulheres da lei que mantêm a ordem em meio ao caos nessa distopia. Com um treinamento físico avançado, são juízes sempre prontos para combate, físico ou com armas de fogo. O equipamento básico dessa divisão inclui o Day-Stick, a faca de bota, um detector de mentiras apelidado de passarinho e, claro, a maravilha da engenharia militar moderna, a legisladora, uma pistola com diferentes tipos de munição e modos de tiro. Ela é sem dúvidas a principal aliada de um juiz de rua. Enquanto o uniforme dos juízes é completamente inconsistente se é ou não a prova de balas, uma constante é o capacete, oferecendo um certo nível de proteção contra armas de baixo calibre, sem contar um sistema de comunicação, diferentes modos de visão e um respirador para quase todos os tipos de toxinas. Para transporte principal, eles contam com a versátil e poderosa Magistrada, uma moto com inteligência artificial, funções autônomas e 2 canhões nas suas laterais, além de um laser no seu farol. Capaz de alcançar até 300 km por hora, ela é o veículo ideal para perseguições nas ruas caóticas de Mega City 1. Enquanto os juízes de rua são a maior parte dessa divisão, ela possui outros tipos. Entre eles estão os juízes sniper, os atiradores de elite especializados em armas de longa distância e exímios atiradores, aproveitando também das tecnologias do departamento para serem ainda mais eficientes. Enquanto não estão sendo usados em missões especiais, os snipers costumam observar a cidade do alto, buscando por criminosos ou auxiliando os juízes de rua. Outro importante juiz na divisão de rua são os juízes de manifestação, equipados com armaduras pesadas e especiais para lidar com grandes tumultos. Uma das principais ferramentas desses juízes é a espuma de controle, que se expande e endurece, acabando facilmente com situações que fogem do controle, além, é claro, do bom e velho escudo e do cacetete. E é importante mencionar que nos últimos anos, uma nova unidade começou a auxiliar os juízes de rua, os juízes robôs da série Mecanismo Mark 8. Os robôs da série Mecanismo foram desenvolvidos após os eventos de Necrópolis para suprir a falta de juízes treinados. A série Mark 1 foi programada com um perfil psicológico de Dredd, algo que continuou nas versões mais novas. Mas desde o projeto inicial, diferentes versões apresentavam problemas que os tornavam totalmente não confiáveis como juízes. Durante o final de seu mandato, Hershey autorizou os Mecanismos Mark 8 a agirem nas ruas, e até o momento a ação tem sido um sucesso, com eles ajudando os juízes de forma eficiente, em alguns casos agradando ainda mais a população, já que demonstram ter muito mais empatia do que os juízes humanos.
Ser um juiz de controle de manifestação costuma ser um tipo de punição para alguns juízes que acabam cometendo algum erro. Outro tipo de punição é enviar os transgressores para as unidades de controle de tráfego, que também é uma função comumente atribuída aos juízes que estão envelhecendo e não estão aptos para combate, mas que também não estão prontos para a longa caminhada ou então simplesmente não querem participar desse ritual. E dentro dessa categoria de juízes que não podem atuar na rua, temos os juízes de mesa, como são chamados aqueles que trabalham com atividades de escritório. Alguns são forçados a essa função após acidentes ou ferimentos que não foram recuperados, fazendo com que muitos sejam bem frustrados com essa carreira. Os juízes de mesa são muito importantes por auxiliarem em diferentes aspectos do trabalho diário, incluindo investigação e análise de pistas coletadas pelos juízes de rua. Muitas vezes, eles são tão importantes quanto os que patrulham a cidade futurista para desvendar vários crimes. Mas a divisão de rua não atua apenas diretamente contra o crime. Existe também o trabalho sujo, ou então o trabalho ainda mais sujo, que é preciso ser feito. O treinamento de um juiz é bem caro e muito trabalhoso, por isso é interessante manter alguns dos recrutas que falham em seu teste como funcionários. Muitos deles vão para a unidade de Presuntrans, também conhecidos como Meatwagons, a parte da divisão de rua responsável por coletar o que sobra após cada ocorrência e levar os corpos para o recic, ou a reciclagem. Como é de se imaginar, essa é uma das funções com maior carga horária do departamento, e mesmo não sendo a mais perigosa, as equipes dos Presuntrans podem carregar armas de fogo para proteção pessoal. Enquanto alguns aprendem a valorizar mais a vida trabalhando no transporte de corpos, alguns podem sofrer com o quanto Mega City 1 é um moedor de carne. Ainda falando em transportes, temos o H-Wagon, ou o transporte aéreo, a unidade padrão para o transporte de juízes e de equipamentos. Os pilotos são juízes treinados, e alguns que se destacam no combate vão para as unidades de tanque Manta, um veículo aéreo com armamentos pesados que é utilizado para situações extremas e para patrulhas aéreas. Ainda existe uma última unidade dentro da divisão de rua, uma que é raramente utilizada, mas quando é utilizada é porque a situação saiu completamente do controle. Chamado de Esquadrão Holocausto, o grupo de juízes de resposta para situações extremas é o trabalho mais perigoso dentro do Departamento de Justiça. Com equipamento pesado, eles são usados para controlar catástrofes, como grandes explosões, ou então como lá no começo das publicações, quando tiveram que evitar uma erupção vulcânica. Os juízes desse esquadrão sabem que quase todas as suas missões são suicidas e que provavelmente eles vão morrer tentando salvar Mega City 1. Membros desse grupo são formados ou por juízes altamente disciplinados e que escolheram fazer parte da equipe por dever, ou então por aqueles que não conseguem respeitar as regras ou cometeram alguma transgressão, mas que são valiosos demais para serem enviados para Titã e então ganham uma segunda chance. Uma unidade recentemente apresentada foi a Unidade de Armas Especiais, utilizada quando os criminosos estão usando armas avançadas. Esses juízes possuem armas de armaduras especiais, oferecendo muito mais proteção, além de capacetes atualizados e com mais tecnologia. Quando falamos na divisão de rua, Dredd é o membro mais famoso, mas existem outros nomes importantes, como o Juiz Giant, que foi um dos melhores cadetes de Dredd e um dos grandes heróis de Mega City 1, e anos depois o seu filho, que também se tornou um grande exemplo de juiz de rua. Mais recentemente tivemos também a história de America Beanie, filha da terrorista America Hara, que atualmente é uma das maiores aliadas de Dredd e conseguiu até mesmo chegar à importante posição de membro no Conselho dos Cinco. Mas até mesmo os juízes de mesa podem ganhar destaque, como é o caso de Logan, que por causa de um ferimento no quadril acabou ficando com um trabalho administrativo. Em uma das missões que ele conseguiu participar, ele acabou perdendo o braço, e depois do braço ser regenerado, ele perdeu outra vez, dessa vez para o juiz Mortis. De volta ao trabalho administrativo, ele acabou se tornando o administrador de um setor, que rapidamente se tornou o melhor da cidade, e seu sucesso na carreira de administrador acabou colocando ele na atual posição de juiz-chefe de Mega City 1. Na hora de enfrentar as ameaças físicas, a divisão de rua é a melhor escolha. Mas o que fazer quando a ameaça é espiritual, demoníaca ou metafísica? Para esses momentos, é preciso das mentes poderosas da divisão Psy.
Os juízes Psy são aqueles que possuem poderes e habilidades psíquicas ou mágicas que auxiliam de diferentes maneiras o Departamento de Justiça, desde os empáticos, que podem sentir o que as outras pessoas sentem e ajudar a encontrar vítimas ou criminosos, e até mesmo os poderes mais diretos, como pirocinésia. Algumas das mentes mais fortes desse meio são capazes de ler a mente até dos mortos, o que ajuda a resolver muitos casos onde a vítima não consegue ser salva. Em outros casos, apenas a divisão Psy consegue fazer alguma coisa contra uma ameaça. Qualquer tipo de talento sobrenatural costuma ter espaço dentro da divisão, da telecinese mais simples até habilidades como bruxaria ou xamanismo. O importante é que a habilidade seja útil. Por serem bem valiosos para o departamento e por terem mentes difíceis de serem controladas, os Psy costumam não ter a sua individualidade completamente retirada, como acontece com os juízes de rua. Certas características tendem a ser aceitas e toleradas, como o sarcasmo ou um respeito menor pela autoridade. Cassandra Anderson é um grande exemplo desse tipo de comportamento. Mas não é fácil ser um juiz Psy, primeiro porque eles enfrentam algumas das maiores ameaças de Mega City, e é difícil ter a capacidade de ouvir pensamentos em uma cidade tão caótica e violenta. Ser um empático em um mundo onde a empatia acabou no século XXI é uma tarefa que nem toda mente, poderosa ou não, é capaz de suportar. Além disso, quem tem poderes não tem escolha. Uma vez que eles são descobertos pelo Departamento de Justiça, eles são obrigados a se tornarem juízes ou a servirem a cidade de alguma forma. Esse foi o caso da Samaritana. Ela tinha a habilidade de ver doenças em pessoas e prever quando alguém seria ferido, mas ela sabia que se fizesse parte do Departamento de Justiça, poderia apenas ajudar aqueles que os juízes deixassem. Então ela atuava como uma vigilante, identificando quem estava doente e tratando dessas pessoas, mesmo que sem o consentimento delas. Por fim, ao ajudar Dredd a não morrer após ser baleado, ela acabou sendo ferida por Rico e levada ao departamento, se tornando uma das pré-cognitivas que ajudam os juízes a parar futuros crimes, indo contra tudo o que ela acreditava. Além da história da Samaritana, outros nomes são reconhecidos na divisão Psy. Cassandra Anderson é sem dúvidas a mais importante e talvez poderosa entre todas, tendo vencido os juízes negros em diferentes ocasiões e até mesmo impedindo a entidade cósmica e espiritual Satã. Em pé de igualdade com a Anderson, mas com muito menos sorte, temos Karin, que ajudou a salvar o mundo durante o arco Fetiche. Ela também fez parte de diferentes missões especiais com Dredd e foi uma importante aliada por muito tempo, mas em uma dessas missões, na cidade subterrânea, ela acabou sendo possuída pelo Rei das Sombras, o que acabou incapacitando a sua mente e ela precisou ser trancada. Apesar de conseguir controlar em parte essa entidade dentro de si, ela ainda não pôde voltar a atuar com o departamento. A divisão Psy também possui juízes menos poderosos, mas treinados em um certo misticismo. Esse é o caso dos juízes exorcistas, responsáveis por enfrentar possessões, assombrações e outras ameaças paranormais, utilizando rituais de diferentes religiões. Mas o uso deles é bem raro, já que esse tipo de ocorrência costuma acontecer raramente na Megona. E saindo dessa área mais divertida, vamos para uma das menos respeitadas, mas uma das mais importantes de todo o Departamento de Justiça: os homens e mulheres da contabilidade. Com todo o caos de Mega City 1, é necessário mentes poderosas e boas de cálculo para conseguir equilibrar o orçamento e conseguir administrar a mega cidade. A divisão de contabilidade é responsável por administrar diferentes partes da contabilidade do departamento, como missões do dia a dia até grandes eventos, como viagens interplanetárias. É bem comum que um juiz da contabilidade acompanhe grandes expedições ou atividades para garantir que o orçamento fique de acordo com o planejado. Eles não são nem um pouco queridos entre os outros juízes, principalmente pelos de rua, que veem os membros da contabilidade como preguiçosos, inferiores ou covardes, já que eles ficam atrás de mesas durante toda a sua carreira. Os juízes da contabilidade também são muito importantes, não só para rastrear o dinheiro das organizações criminosas, mas também sabotar as suas operações. Não é à toa que eles acabam se tornando alvos de grandes criminosos, como é o caso da vendetta que a Rainha Vermelha tem com Maitland. Maitland também sempre foi muito importante e uma grande influência nas decisões da juíza-chefe Hershey. Com cada vez mais catástrofes afetando Meg 1, a divisão se tornou ainda mais importante para conseguir balancear o orçamento do departamento. E foi justamente tentando exercer essa função que Maitland fez uma descoberta incrível. Através de seus modelos de administração, ela descobriu que se a cidade diminuísse o investimento na guerra contra o crime e investisse em educação, em alguns anos o crime seria totalmente controlado e impactaria muito menos os cidadãos da Megona. Uma mudança que poderia
poderia até mesmo diminuir a necessidade do número de juízes. Mas ao apresentar a sua descoberta para o Conselho dos Cinco, incluindo Logan, que é considerado um juiz-chefe bem mente aberta, ela foi dada como maluca e quase foi condenada por traição ao tentar divulgar a sua descoberta. E Juiz Dredd é uma história de ficção científica, por isso ele precisa de algumas invenções bem tecnológicas. Quem é responsável por esses equipamentos é a divisão Tech, que está sempre desenvolvendo novas armas, veículos e equipamentos para os juízes de rua. A divisão Tech é parte importante para garantir a superioridade tecnológica dos juízes, tanto nas ruas quanto na influência política ao redor do mundo. Geralmente eles funcionam como deus ex machina de diferentes histórias, sempre surgindo com uma invenção para resolver alguma situação complicada. Os juízes Tech costumam ser escolhidos durante o período na Academia da Lei, quando os cadetes demonstram aptidão científica ou algum interesse em engenharia e invenções de qualquer tipo. Não é incomum também que criminosos geniais sejam alistados para fazer parte da divisão e auxiliar na criação de novas tecnologias. Os recentes avanços mais importantes da divisão Tech foram o projeto Providência, uma máquina do tempo que permite que Mega City 1 viaje no futuro para roubar tecnologias de outras megacidades antes mesmo delas serem desenvolvidas, e a criação do Departamento K, especializado em viagens interdimensionais para neutralizar ameaças que no futuro podem apresentar risco para Megona. Tão importante quanto a divisão Tech, temos a divisão Med, os responsáveis por atendimento de primeiros socorros e apoio médico para juízes e civis em diferentes situações. Eles também são responsáveis por procedimentos mais complexos, como cirurgias e recuperação de juízes feridos, ou análise e pesquisa de seres que são desconhecidos. A equipe de investigação forense faz parte da divisão médica, assim como as equipes de necrópsia. Dentro da divisão, há médicos, juízes e também equipes formadas por civis. Os civis são subordinados aos juízes. Assim como a divisão Tech, eles são usados de forma esporádica nas histórias, e por isso eles nunca ganharam grande destaque. E por fim temos a última divisão do Departamento de Justiça, uma que age nas sombras e é onde fica o verdadeiro poder do sistema. Essa é a divisão de operações especiais, com juízes especializados em manipular a situação dentro e fora do departamento. Dos grupos pertencentes a essa divisão, uma das mais secretas e misteriosas é a Unidade de Operações Especiais, controlada diretamente pelo juiz-chefe e às vezes por membros mal intencionados. A unidade é usada principalmente na espionagem de outros países e megacidades, ou então em planos de sabotagem, como quando um desses grupos sabotou a política de Neo-Cuba para acabar com a aliança deles com o Bloco Sov. No entanto, essa unidade foi contra o departamento quando foi controlada por juiz Smiley, que aproveitou o grupo de operações para lançar campanhas secretas em todo o mundo com o objetivo de manter o poder dos juízes. No entanto, mesmo com toda essa importância, as operações especiais ainda são um grande mistério dentro desse universo. E falando em mistérios e segredos, não podemos deixar de falar sobre os juízes disfarçados, popularmente conhecidos como Esquadrão Wally. Os juízes disfarçados estão infiltrados em diferentes partes e organizações da cidade. São os olhos e os ouvidos do Departamento de Justiça nas ruas e são extremamente importantes para enfrentar vários criminosos e deflagrar vários esquemas. Esses juízes disfarçados possuem muito mais liberdade do que os de rua para poder manter seus disfarces, sendo até mesmo absolvidos de crimes que foram cometidos durante as suas operações. Isso faz com que muitos deles acabem tão psicologicamente abalados que eles não conseguem voltar a agir normalmente como um juiz. Outros simplesmente se esquecem da parte de serem um juiz e se tornam criminosos de vez. O Esquadrão Wally é um dos mais importantes para a lei na Megona, e são usados de formas diferentes, não apenas infiltrados em organizações criminosas, mas também em protestos. Em arcos como Democracia, foi mostrado que os juízes disfarçados costumam se infiltrar em manifestações pacíficas e causar problemas, dando um motivo para os juízes acabarem com a manifestação usando força física. Durante esses protestos sabotados, os membros do Esquadrão Wally se identificam com o codinome Homem de Família, para não serem agredidos ou presos pelos juízes antiprotestos. Muitos juízes Wally são conhecidos nas histórias, mas dois são grandes destaques para o Dreddverso. Jack Point, o detetive simp que se veste como palhaço em suas histórias neo-noir cheias de maluquice e que é um ótimo personagem fora do centrismo do Dredd. E claro, Frank Sujo, aliado do velho cara de pedra e um dos melhores quando o assunto é trabalho disfarçado. Infelizmente, ele é completamente insano devido aos seus traumas, mas é sempre confiável e principalmente eficiente. Ele foi visto pela última vez ajudando a Hershey, agora aposentada, a desfazer o que Smiley fez na América do Sul.
Parte da divisão de operações secretas é a Unidade de Vigilância Pública e suas milhões de câmeras e microfones espalhados por toda a Mega City 1, sempre vigiando e sempre espiando seus cidadãos e seus muitos alvos. Geralmente eles são capazes de descobrir tudo sobre alguém e são usados contra criminosos e também contra outros juízes que podem estar sendo investigados. Essa unidade é muito importante para solucionar vários crimes e ficar de olho em suspeitos que podem estar tramando algo, mas também todo esse poder pode ser usado da forma errada, como aconteceu com Jura Edgar, que usou a sua posição para se vingar de Dredd, enquanto também aproveitava para deixar que vários juízes escapassem de acusações de brutalidade e de assassinato. E esses são os muitos juízes que trabalham para manter a ordem do Departamento de Justiça. Mas o que acontece quando um deles quebra a lei, ou então para de agir em interesse do departamento? De forma bem simples, quem julga os juízes? E é para esse tipo de trabalho que existe o Serviço Judicial de Supervisão. Para alguns, os freios do fascismo. Para outros, um bando de drogados do mal. E para a tristeza de muitos, os SJS são quase sempre a segunda opção. Claramente caras maus, o que é indicado pela caveira em seus capacetes, o Serviço Judicial de Supervisão está acima de quase todos os outros juízes, investigando alegações contra os seus companheiros de uniforme. Eles são basicamente a corregedoria do século 22. Em teoria, eles são responsáveis por investigar abuso de poder, assassinatos cometidos pelos juízes e outras denúncias. Na prática, eles costumam estar mais preocupados em manter o próprio poder e o status quo do departamento. São muito mais brutais que os juízes comuns e sempre usam diferentes métodos de tortura em suas interrogações. O serviço é odiado pelos outros juízes por causa de seus muitos métodos violentos. Já outros teorizam que eles não são queridos pelos juízes de rua porque fazem com eles o que os juízes fazem com os cidadãos. Não é incomum que eles aproveitem da sua posição para suas próprias missões, como criar esquadrões de extermínio contra membros de grupos que apoiam a democracia. Outro abuso de poder é o Comitê de Boas-Vindas, uma prática que é aplicada contra ex-presidiários de Titã. Mesmo que um juiz tenha cumprido sua pena, os SJS não acreditam em reabilitação, por isso eles tentam assustar e até mesmo incriminar aqueles que retornam de Titã para a cidade, para eles fugirem ou voltarem a ser presos o quanto antes e não criarem problemas. Os SJS também contam com juízes da série Mecanismo, mas eles são personalizados, sem nenhum programa de empatia ou programação de personalidade. O problema dessa divisão é que ela tem muito poder, e pessoas no poder sempre querem mais. Não é incomum para líderes dos SJS tentarem golpes contra o juiz-chefe. Por enquanto, o único que conseguiu foi Juiz Cal, que usou a sua posição para hipnotizar os juízes de rua e entrar no poder como juiz-chefe. Por meses ele dominou Mega City 1 com a sua loucura, que incluiu nomear um peixe como sub-juiz-chefe, condenar toda a cidade à morte de forma organizada e por ordem alfabética, e a sua criação mais importante para o universo de Juiz Dredd, o muro que cerca Mega City 1. Mas nem todos os SJS são vilões. Juiz Gerhardt começou como antagonista, querendo condenar Dredd por acreditar que ele foi culpado pelo Dia do Caos, mas após eventos em Titã, passou a ser um aliado. Ele foi fundamental para ajudar a acabar com as maquinações de Smiley. E claro, a juíza Margaret Magruder, que começou como chefe do serviço de supervisão e depois da Guerra do Apocalipse foi a mais importante líder de Mega City 1 nos últimos 40 anos. Magruder cometeu muitos erros como juíza-chefe, mas foi muito importante para o desenvolvimento da mega cidade e ainda mais importante para os quadrinhos do Cara de Pedra. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado pela sua presença, ela é muito importante para a gente continuar trazendo o entretenimento de todas as galáxias e a gente se vê no próximo vídeo.